Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Eu vou estar falando sobre um caso clínico. Antes de eu iniciar a leitura desse caso clínico, eu vou estar falando de uma medicação que ela é citada nesse caso clínico, que seria a carbamazepina. Primeiramente, ela consiste em um anticonvulsivante aromático, um antipsicótico e antiepilético. Ele é prescrito para o tratamento e prevenção de determinadas condições psicológicas, como o transtorno bipolar, neuralgia trigeminal e dor crônica. É uma das mais frequentes causas de hipersensibilidade a drogas dentro da classe de fármacos. Ocasionalmente, causa severas reações adversas cutâneas, ou seja, aquela inflamação na pele, como a síndrome de Stevens-Johnson, necrolise epidérmica tóxica. As reações alérgicas a medicamentos podem envolver qualquer órgão ou sistema. A pele é o órgão mais acometido, ou seja, sabe-se que um mesmo fármaco pode estar envolvido em mais um tipo de reação cutânea. A síndrome de hipersensibilidade é caracterizada por febre rash cutânea. É raro o envolvimento de órgãos internos, mas com potencial de risco de vida após a administração desse anticonvulsivante, principalmente se esse anticonvulsivante for aromático. Agora eu vou estar lendo para vocês esse relato do caso. É o caso de um paciente do sexo masculino, 39 anos, branco. Ele deu entrada na clínica, na unidade hospitalar, com a seguinte queixa: erupções cutâneas generalizadas, com febre, dor de cabeça, mal-estar e náusea. Na revisão do seu prontuário, foi relatado que o paciente possuía acompanhamento psiquiátrico, psicoocupacional de psicólogo, por desenvolver um quadro depressivo desde os seus últimos 30 anos, ou seja, desde 19 anos que ele fazia esse acompanhamento. Ele mantinha o uso regular de medicamentos psicoterápicos, como Rivotril, 2 mg à noite, Pimosida, 1 mg. Aproximadamente 50 dias antes dele dar entrada nessa clínica, ele começou, foi medicado, foi passado para ele a medicação carbamazepina de 100 mg por dia. Além disso, o paciente admitiu o uso com drogas ilícitas, como o uso da maconha, do álcool, do tabagismo, na sua adolescência. Antes da sua entrada na clínica médica, foi investigado com uma dermatologista e tratamento com prednisona. Entretanto, não houve melhora, ou seja, antes dele entrar na clínica, ele havia passado por uma dermatologista que indicou o uso da medicação prednisona, porém ele não teve nenhum resultado favorável ao sintoma o qual ele apresentou quando ele entrou na clínica. No primeiro dia de internação, seguiu a seguinte terapêutica: prednisona 40 mg, fluoxanol, nistantino e desametasona tópica, mantendo as medicações psiquiátricas de uso contínuo que ele havia entrado na clínica, que seria o uso do Rivotril e da Pimosida, com mais a carbamazepina. Então, ele já tomaria toda essa medicação.
Após 2 dias de tratamento medicoso, não foi observado qualquer melhora do quadro clínico. Os familiares também se queixaram que ele, além de ter entrado com todo aquele quadro clínico, ele teve uma agravância sobre o quadro dele. Foi realizado alguns exames laboratoriais após essa queixa dos seus familiares. Após ele realizar alguns exames, a sua equipe médica que atendia fizeram uma reunião e chegaram à seguinte hipótese diagnóstica de reações de hipersensibilidade à carbamazepina. No terceiro dia, foi realizado a troca da carbamazepina por citalopram. Introduziu-se corticoterapia com prednisona. No exame realizado após 6 dias da suspensão da carbamazepina, mostrou grande melhora. Após a suspensão da carbamazepina, ele teve uma evolução no decorrer de poucos dias dos sintomas. No momento da sua alta hospitalar, foi descrito para ele a prednisona 20 mg durante 7 dias. Segundo, por mais 10 dias a prednisona, mas diminuir o valor, passou de 20 para 10 mg durante 7 dias. Desclofeniramina 2 mg. Foi passado também o omeprazol 40 mg e fisiogel em solução corporal conforme a receita. Foi mantido também a medicação na qual, quando ele deu entrada na clínica, que ele tinha como uso contínuo, que seria o Rivotril, o Pimosida e o citalopram. Boa noite, eu vou dar continuidade no caso que a Ana iniciou. Relatamos o caso com reação de hipersensibilidade à carbamazepina, apresentando sintomas e lesões exastérmicas generalizadas, febre, mal-estar, náuseas, queda do estado em geral. Existe um quadro clínico que teve início após alguns dias de uso da carbamazepina, 100 mg por dia, mas com a regressão total dos sintomas em poucos dias de retirada do fármaco. O risco de reação à hipersensibilidade de anticonvulsivante ocorre até 60 dias após a primeira ou segunda prescrição em novos usuários de fenitoína ou carbamazepina, de 4 a 5 a cada 10 mil casos, respectivamente, pode-se iniciar da primeira a 12 semanas após a terapia, com estimativa de frequência de 1 a 10 mil exposições. Em nosso relato, o primeiro sintomas surgiu apenas poucos dias após a administração da carbamazepina. Permaneceu por 45 dias. Pesquisa de 2011, com 24 pacientes acometidos por reação à hipersensibilidade da carbamazepina, teve em média, em idade de 1 a 52 anos, a duração da reação de 9 a 25 dias. Existe uma alta taxa de mortalidade em crianças com idade abaixo de 2 anos. Indivíduos com uso de múltiplos anticonvulsivantes e pessoas debilitadas física ou em idade avançada. Alguns relatos de casos fatais e reação à carbamazepina. Entretanto, em outros houve o desfecho do caso com a regressão dos sintomas. O exato mecanismo
patogênico das reações adversas a anticonvulsivantes ainda é desconhecido, mas existe uma forte evidência que o excesso de metabólicos tóxicos de anticonvulsivantes aromáticos, chamado de óxidos de areno, é a principal causa. Pacientes devem ser informados sobre a natureza e o motivo da reação. Eles também devem portar um cartão com todos os últimos acontecimentos médicos, em indicar, por exemplo, que o paciente sofre recentemente uma reação de hipersensibilidade discriminada do medicamento. O paciente desse estudo apresenta reação à hipersensibilidade e potencial de risco de morte. No caso da não suspensão imediata do medicamento, 6 meses após a sua alta hospitalar, permanece assintomático. Conclusão: as reações da hipersensibilidade a medicamentos representam um sério problema de saúde pública, afetando uma considerável parcela da população. A pele é um dos órgãos mais acometidos, entretanto, o quadro pode se envolver qualquer órgão ou sistema, podendo ser fatal em alguns casos. Para a melhor identificação desta reação, é importante uma boa qualificação do conhecimento das reações adversas pelos profissionais de saúde. A conduta adequada minimiza o sofrimento do paciente, reduz os gastos públicos com os medicamentos e as internações hospitalares, promovendo melhor acesso à saúde pela população em geral. E assim eu finalizo.